Bom, isso aqui é a resolução da P1 de Cisca, de Sistema de Controle de Automação, do segundo semestre de 2018. No primeiro exercício, ele deu dois tanques e aqui tem a primeira entrada do segundo tanque, tem a saída do segundo tanque, né? E depois a saída do primeiro tanque aqui, depois a saída do segundo tanque aqui. A gente chama das concentrações e a vazão de CI, QI, C1, Q1, C2, Q2. V1, volume do primeiro tanque, V2, o volume do segundo tanque. Ele está pedindo o que a gente pode fazer quando tem um impulso aqui ao invés de um pulso, tá? Qual que seria o impulso equivalente a um pulso? Bom, para isso a gente vai ter que modelar e resolver até a função de transferência disso aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, como a gente tem um tanque com concentrações que estão entrando, a gente tem que fazer o balanço de componentes. Daí o balanço de componentes a gente tem que fazer para os dois tanques. O tanque 1 vai ser DMC1 dt é igual WICI menos W1C1, que entra menos o que sai. Okay? Para o tanque 2 é análogo a isso. Lembrando que W é igual a ρQ, isso aqui a gente vai usar muito. W é igual a ρQ. E a gente aplica Laplace nessa primeira equação aqui. A gente vai cair numa coisa desse tipo aqui. Tá ok? CI de S é igual a V1 sobre Q vezes S vezes C1 de S mais C1 de S. E vamos fazer a função de transferência aqui, que é o que ele está pedindo. A função de transferência vai ser isso só no primeiro tanque, tá? C1 de S sobre CI de S, o que sai menos sobre o que entra. Essa função de transferência do primeiro tanque vai ser 1 sobre V1 sobre Q, vezes isso, vezes S, mais 1. Esse aqui a gente pode chamar de constante de tempo, tá? Tem aquela característicazinha, aquela equação característica de 1 sobre tal S mais 1, tá? E esse tal vai ser esse V1 sobre Q, tá ok? E para o tanque 2, a gente vai ter análogo a isso, o dmC2 sobre dt é igual a W1C1 menos W2C2, tá? O que entra menos o que sai é a mesma coisa. Só que depois a gente vai ter uma complicação, porque o que entra aqui vai ser variável, tá? Isso aqui vai depender de CI, tá? E consequentemente, isso aqui vai depender disso aí também. Aplicando Laplace, vai cair praticamente a mesma coisa. Muda o V2 aqui, o C2 aqui e o C1 de S aqui. Para a função de transferência, a mesma coisa. O que sai sobre o que? A saída sobre a entrada. C2 de S sobre C1 de S. Vai ser igual a 1 sobre V2 sobre Q vezes S mais 1. Esse V2 sobre Q vai ser o tal 2 que a gente está procurando. Tá ok? E ele está perguntando como é que seria no Scilab o diagrama de blocos disso, tá? No Scilab para a gente montar. Então, a gente vai entrar com CI, né, que vai ser no caso o step, que vai ter uma caixinha lá, que é o step, é fácil de configurar no Scilab. Vai entrar com essa caixinha, vai ter a função de transferência 1, que vai ser o V1 sobre Q vezes S mais 1. Vai sair aqui o C1, tá ok? Aí a gente multiplica pela função de transferência 2, né, do segundo tanque, que é V2 sobre Q vezes S mais 1. 1 sobre tudo isso. E vai sair aqui o C2, que é o que a gente quer. A gente quer a resposta da concentração 2. A gente quer a resposta dessa concentração quando isso aqui é um pulso ou um impulso, ok? Bom, então aplicando um impulso, a gente tem que saber que o impulso vai ter área equivalente à de um pulso, tá ok? Então a gente tem que ver como que funciona esse pulso. O pulso, a gente pode falar que como o pulso é de 0 até 5, o step é de 0 até 5, a gente pode dividir esse pulso aqui. Vai ser igual a 2 outros steps, né, para a gente fazer as contas. Vai ser esse step de 0, vai ser essa subida aqui, estava vindo aqui, estava vindo até aqui de 0 e subiu
até 5. Tá ok? E ficou 0,25 minutos aqui. E depois vai ter uma descida de 0 até 5, menos 5. A gente pode falar porque ele vai e ele volta. Nesse caso aqui, ele vai, sobe até 5 e volta, ou seja, mais 5. Fica um tempo, menos 5 e fica. Tá ok? Bom, a gente tem que lembrar que o impulso, para a gente fazer o impulso equivalente, ele tem que ter a área equivalente. E como a gente sabe que o impulso tem área igual a 1, lá pelo delta de Dirac, toda aquela matemática, fazemos a área do pulso primeiro, 5 vezes, como é um quadrado, isso aqui 5 vezes 0,25 vai dar 1,25. Então, a área do impulso vai ter que ser igual a 1,25 também, num curto período de tempo. E o impulso também você pode colocar no Scilab como uma caixinha, assim como o step, tá ok? Bom, esse é o exercício 1. Bom, no exercício 2, ele está falando que temos outro reator aqui, outro tanque que tem um calor por uma bobina, alguma coisa do gênero, por um vapor, aquecimento elétrico, e um vento passando na caixa. O que influencia esse vento? Acontece a perda de temperatura para o meio, ou seja, por convecção tem a perda de temperatura, tá ok? Então a gente vai ter aqui a temperatura ambiente, a velocidade do vento, né, que está indicado aqui, e do mesmo jeito dos outros exercícios, a gente vai ter uma entrada de vazão, tá? Com uma temperatura TI. Ele deu algumas equações, a gente sabe também algumas equações, que o Q do ambiente, ou seja, a temperatura do ambiente, a perda de temperatura para o ambiente, vai ser U vezes A, vai ser constante, que multiplica T menos TA. TA é a temperatura do ambiente, que também é constante, tá? Esse U, ele é variável pelo tempo, U de T é igual a U médio, que é uma constante, é claro, mais B, que é outra constante, vezes V de T. O V de T é a velocidade do vento, tá ok? E a pergunta que ele faz é qual é a função de transferência da temperatura do fluido sobre a velocidade do vento. Bom, para isso a gente vai ter que começar fazendo o balanço de energia de tudo isso. Então, modelar sempre, fazer a equação de modelagem vai ser essa aqui. Rho VC vezes dt, o Tzão é a temperatura e o Tzinho é o tempo, ok? Vezes, que é igual a vazão, vezes C, que é o calor específico, ok? Que multiplica a temperatura inicial menos T, mais Q, que é o calor que está... A bobina está entrando com esse calor aqui, menos o calor que é perdido pelo ambiente, tá? Que é perdido para o ambiente, perdão. Bom, organizando tudo isso, você sabe o que é o QA, você tem essa equação aqui, que o QA é isso aqui, e você tem o U de T. Então, colocando o U de T aqui dentro e esse Q aqui dentro, esse QA aqui dentro, você vai chegar nessa equação aqui e vai ver que ela não é linear. Então, a gente precisa linearizar. Linearizando, vai ter que fazer aquela regrinha das derivadas parciais, que você vai ter que del F, F é a função toda, tá? Isso aqui vai ser igual a del F sobre del T no regime permanente vezes a variável de desvio no caso, tá? A variável de desvio no caso é a temperatura, mais del F, del V, que é a velocidade do vento na regime permanente steady state, vezes que multiplica a variável de desvio do velocidade do vento. Bom, fazendo as derivadas parciais, a gente vai ter que del F, del T, Tzão, né? No caso, é a temperatura do steady state, menos, que vai ser igual a menos WC, ou ômega C, o que você quiser chamar, menos U médio, mais BV, que multiplica A. Tá? Esse V vai ser o V médio da velocidade do vento. E a outra função parcial vai ser del F, del V, que vai ficar menos BA, que multiplica T menos TA.
tá? Substituindo essas duas naquela equaçãozinha que a gente viu lá atrás, tá? Vai ficar isso aqui, essa equação grande aqui, tá ok? E aplicando Laplace agora, o que a gente faz quando a gente aplica Laplace? Vê aquela tabelinha, vê o que é cada um, vai ter o Laplace do step, vai ter o Laplace da derivada, e a gente vai chegar nessa função aqui, aplicado Laplace. Tá ok? E a gente encontra com isso a função de transferência que foi pedida. Como é que a gente daqui como é que a gente passa para a função de transferência pedida? A gente vê o que ele está pedindo. Ele pediu o t' de s sobre o v' de s. Então a gente pega, isola o t' de s, bota o v' de s embaixo e a gente vai chegar nisso aqui, que vai ser a função de transferência. Ok? Na questão 3, a gente vai ter os dois tanques de novo, tá? E com alturas, só com alturas diferentes. Esses tanques estão em série, tem uma válvula regulando a entrada do líquido do primeiro tanque no segundo e do segundo para o ambiente. Válvula 1, válvula 2, H1, H2. Só que temos aqui duas entradas. Uma entrada aqui no primeiro tanque que a gente chama de QI1 e uma entrada 2 aqui no tanque 2 que a gente chama de QI2. Então a gente quer saber, ele pergunta, no diagrama de blocos, como é que fica a resposta como é que a gente chega no diagrama de blocos com essa resposta tendo essas duas entradas aqui. Ok? Bom, como é que a gente faz isso? A gente começa fazendo uma analogia à lei de Ohm. A analogia à lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I, tá? Da voltagem, U é igual a voltagem, tem gente que chama de E, tem gente que chama de U, enfim. A gente vai poder falar que Q é igual a delta H sobre o RV. O RV é a resistência da válvula, tá? Não é a resistência elétrica, mas é exatamente essa analogia que a gente faz. A resistência da válvula e a resistência elétrica são análogas. A gente pode falar que é análogo para questão de cálculo. Ok? Bom, vamos lá fazer, já que a gente já tem isso aqui, a gente pode fazer o balanço de massa agora. Para os dois tanques, tá? Primeiro para um tanque, depois para o outro. Vamos lá ver. Para o primeiro tanque, de novo, como todo balanço de massa, como toda equação de conservação de massa a gente coloca aqui dm dt vai ser igual a Wi1 menos W1. Tá? Esse M a gente sabe que é ρV, o V a gente sabe que é a área da base vezes a altura. E a gente vai chegar, e a gente também sabe disso aqui, ρQ é igual a W. Então a gente vai chegar nessa equação aqui. Ok? Analogamente ao tanque 2, dmdt é igual a tudo que entra menos o que sai, ou seja, W1 mais Wi2 menos W3. Ou seja, W1 é isso aqui, Wi2 é isso aqui que está entrando, então tem duas coisas entrando e uma só que está saindo. Então tudo que entra, menos tudo que sai. É isso aqui que a gente falou. Tá? E a gente substituindo e fazendo tudo que a gente já faz, vamos chegar nessa equação aqui. Bom, tendo aquelas duas equações, uma de cada tanque, a gente vai então aplicar o Laplace para cada tanque. Bom, no tocante ao primeiro tanque, a gente pode falar que H1 linha de S, né, fazendo o Laplace da equação do primeiro tanque, H1 linha de S vai ser igual a essa função de transferência aqui, vezes QI1 de S, mais essa função aqui, vezes H2 linha de S. Ok? E para o segundo tanque, a mesma coisa, bom, quase a mesma coisa. Do mesmo modo, H2 linha de S é igual a essa função de transferência vezes QI2 linha de S mais 1 sobre isso tudo aqui, vezes H1 linha de S. A gente conhece H1 linha de S daqui de cima. Chamamos cada função de alfa, beta,
gama e delta, só para ficar mais fácil para chamar no diagrama de blocos. Agora, a gente tendo isso aqui, a gente sabe que isso aqui multiplicado por isso aqui, somado com isso aqui, multiplicado por isso aqui, a gente vai ter o segundo nível. E do mesmo modo, quase do mesmo modo, multiplicando e somando esses termos, a gente vai ter o primeiro nível. É isso que a gente vai fazer no diagrama de blocos. A gente quer saber isso aqui e isso aqui. Então, esses dois têm que estar no final, ok? E as vazões têm que estar no começo. Para o diagrama de blocos, então, vai ficar nesse estilo aqui. Q1, QI1, que vai ser a variação, vai ser a variável que a gente está observando a manipulação dela para controlar o nível. Multiplicamos pelo alfa, o alfa vai ser isso aqui. Somamos com o beta, tá? Que o beta vai sair aqui da segunda parte. E tendo toda essa equação aqui, somando e multiplicando, nós vamos ter aqui o que a gente quer, que são os níveis 1 e 2 dos tanques. Para finalizar agora a questão 4, rapidinho, temos um tanque esférico. Fazemos essa modelagem aqui, a gente pode chamar, a gente chama algumas medidas de R, a medida do centro até o final da lâmina d'água de WT sobre 2 e essa alturazinha aqui de R menos H. H é isso aqui, tá? A altura do líquido. Tem uma entrada WI e tem uma saída W. Por Pitágoras, a gente sabe que R ao quadrado, tá? Sempre olhando aqui, R ao quadrado é igual a R menos H ao quadrado, mais WT sobre 2, tudo isso ao quadrado, tá? Coloquei o 4 aqui, porque já 2 ao quadrado é igual a 4. Ó, que surpresa. Bom, conservação de massa. Para conservação de massa, então, que a gente tem uma entrada e uma saída, a gente quer analisar como é que acontece isso. Ele está pedindo para expressar o nível da função do tempo, o nível em função do tempo a partir das mudanças nas vazões. Ok? Bom, conservação de massa, a gente já conhece. dmdt é igual a tudo que entra menos tudo que sai. A gente sabe que W é igual a ρQ, tá? Vai cortar os ρs e tal. O M a gente sabe o que é. Só que vai ficar um pouquinho diferente de uma caixa, um reator, que sempre chama. Vai ficar aqui A, dHdt é igual a tudo que entra menos tudo que sai. Ou seja, o dHdt vai jogar esse A para cá. Vai ficar isso aqui, ok? Podemos ver, tá, de cara que esse H aqui não é linear, essa equação não é linear, porque dHdt, o H está aqui embaixo, está ao quadrado, está tudo ruim para o H. Então ele não é linear, não dá nem para isolar ele. O que a gente precisa fazer? Linearizar. Como que a gente lineariza? Fazendo aquelas derivadas parciais, ok? Então, utilizando as derivadas parciais de df sobre dfqi, tá errado aqui, df dqi, df dq e df dh, tudo no regime permanente. A gente tem que, fazendo isso e multiplicando cada um pela sua respectiva variável de desvio, a gente vai ter que dh' dt é igual a 1 sobre π h barra médio, né? no regime permanente, médio não, no regime permanente, vezes 2R menos H no regime permanente, vezes Q' QI' menos Q'. Vamos então aplicar Laplace nisso aqui. Vai ficar desse modo aqui, ok? Derivada vezes S, tal, tudo que a gente conhece já. Só que, beleza, temos em Laplace aqui. Isso aqui é muito importante. A gente sabe que as vazões não são constantes, elas justamente vão ser um pulso ou alguma coisa que ele quer colocar. Ele quer, de novo, ele quer o nível em função do tempo a partir das vazões. Então, ele quer o nível em função de QI das mudanças das vazões, né? Bom, a gente sabe que o pulso vai ser TL
Desculpa, a gente sabe que o pulso vai ser, na transformada de Laplace, a derivada vai ser m sobre s, s vezes h' de s, vai ficar igual a tudo isso aqui, só que isso aqui a gente transforma em pulso. Tá? O pulso, que ele falou que são 3 unidades, 2 unidades, vai ser exatamente aqui. Tá? Esse QI de S, QI de S e Q' de S vão ser os pulsos. Então, isso aqui são derivadas, vão ser o que está em questão. Então, vai ficar 3 sobre S menos 2 sobre S. Isso aqui vai ficar 1 sobre S, o S vai ficar multiplicando. Esse S joga para cá. A gente vai isolar o H de S, H' de S, que é justamente o que a gente quer, que vai ser o nível do tanque em função das vazões. A gente agora está em Laplace, a gente volta para o tempo, ou seja, faz a Laplace inversa, a gente vai chegar nessa equação aqui. Então, essa é a resposta da questão 4.